Salve rapaziada, tamo junto na missão, laços firmes, união, isso que é tradição. Vascaíno do Ceará, fervendo o coração. Deixe seu link, se inscreva, pura emoção. No estádio ou na telinha, torcida não tem igual, apoio incondicional. Salve rapaziada, vascaína, estou chegando hoje com o quadro De Volta ao Passado. Hoje vamos falar do Vasco campeão de 97. Crédito do O Gol. A história foi escrita por Rodrigo de Brum. E para contar a história, Luciano. Depois de 8 anos, o Vasco da Gama voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro, e o título de 1997 ficará para sempre lembrado como o ano do animal. Craque do torneio, Edmundo estabeleceu o recorde de gols em uma edição nacional até então, e guiou o esquadrão do Vasco ao título. Uma equipe que aliava a experiência e também a juventude de promessas que despontavam para o futebol mundial. Para a disputa daquele ano, houve uma mudança no regulamento para abrigar 26 clubes. Isto porque após o escândalo envolvendo Ivens Mendes, presidente da comissão de arbitragem da CBF, e os presidentes de Corinthians e Atlético Paranense, ficou decidido que não haveria rebaixados em 1996. Então, após a primeira fase em turno único, os 8 melhores clubes foram divididos em 2 grupos. Os 2 melhores fariam a grande final a ser disputada em jogos de ida e volta. Apesar de contar com um plantel de extrema qualidade, o técnico Antônio Lopes precisou de algum tempo para ajustar a equipe do Vasco. Nos primeiros 12 confrontos, o Cruzmaltino obteve campanha de 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Depois do título com o Grêmio no ano anterior, o zagueiro Mauro Galvão acertou com o Vasco. Em entrevista ao Gol, ele explicou essa decisão e falou sobre o encaixe dos novos jogadores ao elenco. Eu comecei a perceber que o Grêmio estava no final de um ciclo. Todo time passa por isso. O clube chegou até aquele limite e começou a vender jogadores como o Carlos Miguel, Paulo Nunes, Emerson, Arce. Então, você entende que é preciso ir à luta. Achei que era o momento de sair. No Vasco, o importante era conseguir encaixar o time. Eu cheguei com Valber, Evair, Nasa e o Odivan. Então, para poder encaixar o time no meio de um campeonato não é algo fácil. Mas o Vasco já tinha uma base que havia jogado o Carioca, que era o Ramon, Juninho, Germano. Depois o Felipe subiu, o Pedrinho também, relembrou Mauro Galvão. Depois dessa fase inicial de oscilação, o Vasco atingiu sua melhor sequência naquele brasileiro, quando permaneceu invicto por 12 rodadas. Destaque para a goleada de 6-0, diante do União São João, em São Januário. Um atropelo com a cara e o talento de Edmundo. O animal marcou o primeiro gol aos 32 segundos de jogo e parou por aí. Na etapa inicial, já no retorno, o camisa 10 do Vasco marcou 5 gols em 21 minutos e definiu a goleada. Até hoje, Edmundo é o único jogador a marcar 6 gols em uma partida de Campeonato Brasileiro. A sequência invicta do Vasco só seria interrompida na rodada final da primeira fase. Em Campinas, o Guarani levou a melhor pelo placar de 3-2. O Gigante da Colina não contou com Edmundo nessa partida. No grupo A da semifinal, o Vasco teria como adversários o Flamengo, a Portuguesa e Juventude, em partidas de ida e volta. O começo não poderia ser melhor, com triunfo fácil diante dos gaúchos por 3-0. Então, após a primeira fase em turno único, os 8 melhores clubes foram divididos em 2 grupos. Os 2 melhores fariam a grande final a ser disputada em jogos de ida e volta. Mas a partida válida pela semifinal que não sai da cabeça dos vascaínos aconteceu no dia 3 de dezembro de 1997, no Maracanã, contra o Flamengo. O time vascaíno mostrou seu poderio ofensivo em mais uma grande atuação de Edmundo naquele campeonato. 3 gols do animal, com destaque para o último deles. Depois de deixar 2 defensores na saudade, a batida de perna esquerda, sem chances para Clemer, e a comemoração irreverente.
Com seu 29º gol no Brasileirão, Edmundo quebrava o recorde de Reinaldo, que durava 20 anos. Com a melhor campanha no somatório das duas fases, o Vasco chegava à final para encarar o Palmeiras, podendo empatar os dois duelos para garantir o troféu. A primeira partida da grande decisão em 1997 aconteceu no estádio do Morumbi, em São Paulo. O duelo foi truncado, com poucas oportunidades de gol. O Vasco teve boa chance aos 19 da etapa final, com Edmundo, mas o atacante parou em Veloso. A melhor oportunidade, no entanto, seria do Palmeiras. Em cobrança de falta, Alex acertou a trave de Carlos Germano. A polêmica viria nos minutos finais. Edmundo recebeu o terceiro cartão amarelo aos 9 minutos da etapa final e ficaria suspenso para a finalíssima. Então, instruído pelo banco do Vasco, o animal cavou a expulsão após dar um pontapé no zagueiro Kleber. Dessa forma, ele anulou o cartão amarelo, com a intenção de ser julgado no Tribunal Especial da CBF e ainda disputar o jogo da volta. O tribunal, que estava em recesso, foi convocado de maneira extraordinária e acabou por absolver Edmundo, que foi apenas multado em R$120 mil. A artimanha do Vasco deu certo, e o animal jogaria na volta, no Rio de Janeiro. Assim como na partida disputada no Morumbi, o jogo foi quente e com poucas chances de gol. Edmundo teve uma boa oportunidade, mas parou na intervenção da defesa do Palmeiras. E depois disso, o Alviverde partiu com tudo para cima do adversário. Goleiro Carlos Germano, no entanto, fechou a meta carioca. Júnior e Alex tentaram em chutes de longa distância e, já nos acréscimos, o arqueiro vascaíno defendeu cabeçada de Osés e garantiu o terceiro título nacional da história do Vasco. O Palmeiras tinha muita gente boa. Eles tinham Euler, Viola, Alex, Zinho. Depois entrou o Osés. Eles vieram com tudo. Tentaram de todas as maneiras. Teve a atuação do Germano, que foi muito boa. A gente tentou minimizar, mas é impossível a bola não chegar no gol quando você vê o time que eles tinham. Mas nós tivemos nossas chances. Uma com o Edmundo, outra com o Romão. O Edmundo chegou a chutar uma bola que estava entrando no gol e o Kleber tirou. Mas o importante foi que deu tudo certo. A gente sabe que corremos um risco, mas se estivéssemos na posição do Palmeiras, a gente ia tentar até o fim. O gol também, finalizou Mauro Galvão, e o Vasco foi campeão brasileiro. Esse foi o quadro de Volta ao Passado. Lembrando que esse quadro vai ser sempre aos sábados. Até a próxima!